Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Donizete Rodrigues, Filosofia. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho dos filósofos pré-socráticos. Como o próprio nome diz, são aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates. Mas para que a gente possa entender um pouquinho quais são as teorias que esses filósofos defendiam, é importante lembrar do que vem a ser a filosofia. Nós já estudamos, acredito, você que está aí no seu primeiro ano, no segundo. Quem está no primeiro ano está tendo o primeiro contato com filosofia, né? E sabe que já deve ter ouvido falar de algum filósofo ou da própria disciplina filosofia, né? Filosofia ela tem ali o seu sentido etimológico de amor à sabedoria. Filo, amor. Sofia, sabedoria. Então, o estudante de filosofia, ele é convidado a ter amor ao saber, amor ao conhecimento. Ele não se contenta apenas com uma resposta, ele quer ir além, sabe? Então, ele usa sempre dos seus conceitos lógicos, racionais, para que ele possa chegar a mais próximo da realidade, ou identificar o verdadeiro conceito, ou um conceito mais determinado, mais argumentado e justificável possível. Então, como filósofo, ele é convidado a ter o amor ao saber, é necessário que ele tenha amor ao conhecimento, busca da leitura, busca de todos os elementos possíveis para que ele possa dar uma resposta àquilo que até então, antes da filosofia, era explicado pelos mitos, ou seja, pela mitologia. Então, choveu demais, revolta dos deuses. Nos nossos dias, alagamento, sabe? Praga, é isso, é aquilo. Não, tudo isso tem uma explicação racional. Então, para quê? Compreender a importância de estudar filosofia. Compreender e identificar a realidade através de conceitos lógicos racionais. Então, o instrumento principal da filosofia é a razão, tá bom? E o primeiro filósofo foi quem? Tales de Mileto, né? Chegou ali para dar fim às explicações mitológicas. Então, nós vamos estudar aí, os principais filósofos pré-socráticos. Eu não vou abordar todos, mas eu vou falar de alguns. Nós sabemos que os filósofos pré-socráticos, eles fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias do século 7 a o 5º a.C. Recebe esse nome por quê? Porque são os filósofos que antecederam Sócrates. E nós vamos falar depois de Sócrates. Já sabemos que Sócrates foi o pai da filosofia. Então nós vamos falar muito ainda dos pré-socráticos, de Sócrates, de Platão, Aristóteles e outros filósofos que fizeram parte da nossa história, tá bom? Sabemos que esses pensadores, filósofos pré-socráticos, como o nome já diz, eles buscavam elementos da natureza. Para quê? Para dar respostas à origem do ser e do mundo, focando principalmente, vamos ver, nos aspectos da natureza. Eram chamados de filósofos da physis, ou filósofo da natureza. Então, eles tentavam dar resposta, gente, usando ali os 4 elementos da natureza. E nós vamos ver quais são esses principais filósofos na aula de hoje. Foram eles ainda responsáveis, os filósofos pré-socráticos, pela transição da consciência mítica, como eu falava, né, para a consciência filosófica. Assim, buscavam dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. A mitologia grega explicava o universo através da cosmogonia. Cosmo, universo, e gonos, gênese, nascimento. A cosmogonia dá sentido a tudo o que existe através da ideia de nascimento, a partir de uma relação entre os deuses. Então vamos ver como que isso funciona. Os filósofos pré-socráticos abandonaram essa ideia
de construção, de construírem a cosmologia, explicação do universo baseado nos logos, argumentação lógica e razão. Os deuses deram lugar à natureza, na compreensão sobre a origem das coisas. Então, enquanto que na mitologia as respostas vinham através dos deuses, já na filosofia, vocês vão perceber que as explicações estavam mais racionais e lógicas possíveis. A filosofia, nascida com esses primeiros filósofos, deu origem a toda uma produção de conhecimento e de representação da realidade. Toda essa construção serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental. Então nós vamos ver agora os principais filósofos, não são todos, mas nós vamos ver alguns. O primeiro dele, como eu já disse inicialmente, foi quem? Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele defendia o quê? A água. A água era o principal elemento essencial de todas as coisas. Tudo é água. Então quando você ouvir falar Tales de Mileto, a água. Outro filósofo aqui, Anaximandro. Anaximandro, o principal de tudo, segundo o Anaximandro, estava no elemento denominado apeiron, uma espécie de matéria infinita. Era o infinito, o principal e responsável princípio de tudo. Outro nome, Anaxímenes. O princípio de tudo estava onde? No elemento chamado ar. Você vive sem ar? Nós vivemos sem ar? Não. Então, para Anaxímenes, o ar estava acima de todas as coisas. Nós sabemos hoje que o ar é essencial, ninguém vive. Porém, na visão de Anaxímenes, o ar era o princípio de tudo. Outro pré-socrático muito conhecido ainda, Heráclito. Heráclito. A ideia de vir, fluidez das coisas. O princípio de tudo estava contido no elemento chamado fogo. Nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito ainda defendia a ideia, você jamais toma banho 2 vezes no mesmo rio. Você entra no rio, toma banho, sai do rio, a água passa. Você entra no rio novamente, já não é mais o mesmo rio. Passou. Heráclito, o pré-socrático filósofo da mudança, a ideia do devir. E o último da nossa aula de hoje, porque são vários, vou falar aqui de Pitágoras. O princípio de tudo, a origem de todas as coisas estavam nos números. Os números foram seus principais elementos de estudo e reflexão. É ele, o inventor do Teorema de Pitágoras, que eu acredito que vocês já devem ter estudado. Então nós estamos vendo aí que no final desse período pré-socrático, depois do surgimento desses filósofos considerados pré-socráticos, quem foi que veio depois? Sócrates. Será o tema da nossa próxima aula. A filosofia pré-socrática tem seu fim com a mudança de pensamento que tinha como foco a natureza, com a intensificação da vida pública. As atenções dos filósofos passaram a se relacionar com a vida pública e a atividade humana. Tá bom? Então, na próxima aula nós vamos ouvir falar de Sócrates. É ele, o grande, o pai da filosofia. Vamos falar da ironia, vamos falar da maiêutica, que é a arte de dar à luz. O que vem a ser isso, professor? Aguardo você na próxima aula, tá bom? Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.